Gente, sejam todos muito bem-vindos a Garcia Moreno. É um enorme prazer contar com vocês aqui, ter essa confiança, essa credibilidade e essa parceria, principalmente de vocês que são os profissionais, nossos amigos, pessoas que atuam nessa profissão e nesse desafio tão grandioso que é acompanhar essa rotina fiscal, tributária e contábil no nosso cenário brasileiro aí nos últimos tempos, né? E não, para não facilitarmos a vida, né? Podemos dizer aqui o seguinte: temos um tema hoje dos mais importantes que estão ocorrendo nos últimos tempos. Já faz alguns meses a gente vem fazendo webinars, a gente vem debatendo com os nossos clientes sobre os problemas e os desafios das novas legislações que estão aí atreladas aos combustíveis. E agora nós tivemos recentemente mais uma novidade, né? Então, quando a gente pensa que alguma coisa vai se firmar, que está vindo num determinado cenário, dali a pouco vem uma nova norma, vem uma nova visão governamental, vem uma nova medida do Congresso Nacional, vem uma nova lei complementar, que é objeto do debate que nós vamos ter com vocês hoje aqui. Afinal, no último dia 23 de junho de 2022, nós tivemos a publicação da Lei Complementar 194. Essa lei complementar, pessoal, vocês com certeza ouviram falar muito dela. Mas nela há alguns pontos muito importantes em relação ao tratamento dos combustíveis. Quando eu falo combustíveis, estou falando aqui em relação a PIS e COFINS do diesel, da gasolina, do gás e do etanol, e também em relação a ICMS, além dos combustíveis, essa lei complementar também tratou dos serviços de telecomunicação e da própria energia elétrica. E aí, então, o nosso evento aqui, o nosso encontro, nós vamos ter que separar por temas, porque não é algo que a gente não pode confundir aqui as matérias, principalmente quando a gente vai falar de tributos federais e tributos estaduais, tá? Então, a princípio, eu já vou convidar aqui a Cida Azevedo. A Cida é consultora sênior, responsável aqui pela área de ICMS, ISS e IPI da Garcia Moreno, né? Conhecedora do tema e também conhecida do cotidiano de vocês aí na rotina de consultoria. Cida, quando a gente vai falar da Lei Complementar 194, essa lei, para o que nós poderíamos de início já tratar para que o nosso público aqui entenda o cenário do que nela que afetou a nossa rotina de ICMS? Boa tarde, Érito, boa tarde, pessoal. Essa nova lei complementar, aí, a 194, do dia 23/6, agora de 2022, ela veio estabelecer uma tributação diferenciada para os combustíveis em geral, né? Para o álcool, gasolina, óleo diesel, energia elétrica, serviço de comunicação, por conta do governo querendo abaixar o preço dos combustíveis, né? Está nas alturas, né? Ele criou essa lei complementar, né? Para reduzir, para estabelecer que esses produtos, todo combustível, gás liquefeito de petróleo, energia, serviço de comunicação, que hoje nós temos tratamento de produtos supérfluos, né? São tributados a alíquotas de 25%, 27%, 28%, até 30%, dependendo do estado, né? Que eles sejam considerados serviços e mercadorias essenciais, que sejam produtos essenciais, né? E como produtos essenciais, a legislação diz que eu não posso tributar com alíquotas superiores às alíquota normal, a alíquota geral, que é as alíquotas de 18%, ou 19% ou 17%, dependendo do estado, né? Aqui no Paraná, a gente tem uma alíquota de 18%, como alíquota básica. No Mato Grosso, a gente tem uma alíquota de 17%. Rio de Janeiro, a gente tem uma alíquota de 19%, né? Então, mas ela vai sempre estabelecer, essa alíquota sempre fica
num patamar entre 19% até 18% ou 12%, como é o caso do óleo diesel aqui no Paraná. Essa lei veio dizendo que todos os estados, né, precisam reduzir suas alíquotas, precisam dar tratamento para esses produtos como produtos essenciais e, portanto, reduzir as alíquotas. Se eu aplico uma alíquota de produto supérfluo, como acontece aqui no estado do Paraná, a energia elétrica tem uma tributação de 25%, 27% ou 29%, a gasolina tem uma tributação de 29%, né, que o estado precisa reduzir para 18% ou menos, né? Só que, o que acontece? A lei complementar trouxe a vigência para o dia 23/6 de 2022, e os estados até o momento não se manifestou, exceto o estado de Goiás e São Paulo, que já aderiram, já reduziram suas alíquotas a partir do dia 23 de junho, né? Considerando que o estado de Goiás considerou, e mesmo o estado de São Paulo, que a Constituição Federal determina que a lei complementar, né, a lei federal, ela é eficaz e ela suspende toda a tributação contrária e diferente da lei estadual. Então, se a lei estadual, a lei federal determina que o produto não é mais considerado, não pode ser considerado supérfluo, a partir do dia 23 de junho, todos os estados deveriam aderir à tributação simplificada, né, a tributação como regra geral, aplicar 18%, 17% a partir do dia 23. Só que a maioria dos estados não aceitaram, né, considerando que isso vai trazer um impacto muito grande na sua arrecadação, por conta que a Constituição Federal estabelece no parágrafo 4º do artigo 24, que a superveniência da lei federal sobre as normas gerais, né, que suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, logo, para todos os efeitos, a partir do dia 23 de junho, todos os estados deveriam aderir a essa alíquota reduzida para os combustíveis. Porém, não é tão fácil assim, né? Os estados de São Paulo e Goiás já aderiram, os demais estados estão no Supremo Tribunal discutindo isso. Ou seja, segundo a reunião que eles fizeram antes de ontem, ficou acordado com todas as unidades da federação que até hoje à noite, eles trariam aí uma resposta, né? Ou seja, para todas as unidades da federação, que se vão aplicar a alíquota diferenciada como o Estado como a Receita Federal está exigindo, né, como o governo está exigindo, ou se vão ter tratamentos diferenciados ou vão continuar com as mesmas alíquotas, né? Então, a nossa orientação é que a gente tem que aguardar pelo menos até hoje, o final do dia, para ver se os estados do Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, os estados que ainda não aderiram às alíquotas reduzidas, se eles vão aderir isso e como vai ser essa adesão, né? Vai retornar a partir do dia 23 de junho ou vai valer a partir do momento que eles fizeram um acordo, né? Então, a gente realmente precisa aguardar isso. Pessoal, veja só, que coisa interessante, né? Toda alíquota que nós temos que envolve os combustíveis em geral, e inclusive aí a energia elétrica e os meios de comunicação, são vistos pelos estados, pela nossa legislação, como itens supérfluos. Aí está toda a discussão da compra da briga com o ministro da Economia, ou seja, com o Ministério da Economia, com o Poder Federal, com os estados. Por quê? Porque hoje a liberalidade dos estados para criar uma supertributação nos combustíveis, por exemplo, está atrelado no sentido de que o combustível não é um insumo essencial. Se não é um insumo essencial, então ele é supérfluo. Se é supérfluo, o Estado, então, pode criar uma supertributação, tá? Então, o que acontece? Veja aqui, o que a Lei Complementar 194, pelo que a Cida nos disse, a gente pode concluir. A Lei Complementar foi lá, aprovada na Câmara, no Senado e convertida, sancionada pelo Presidente da República, ela simplesmente diz o seguinte, olha,
esses itens são itens essenciais à sociedade, não podem receber o tratamento de supérfluos. Com isso, qual a consequência? Não pode haver, por parte dos estados, uma tributação diferenciada aquém daquela que é a originária de cada estado. Então, por exemplo, uma alíquota interna no Paraná, tradicional, é 18%. O que ele quis dizer? Então, no Paraná, um item desse a nível de energia, comunicações, etanol, gasolina, diesel, não pode ser tributado, a carga de ICMS não pode ser superior, então, a essa alíquota básica da unidade federativa, ou seja, não pode estourar os 18%. Beleza, pessoal? Então, porém, a CIDA já trouxe para nós aqui o seguinte: já existe uma discussão de um cenário jurídico em relação a isso daí. A própria Constituição, é por isso que no Congresso isso foi tratado a nível de lei complementar e não a nível de lei ordinária, porque esse assunto ele tem uma natureza constitucional, ou seja, lá na Constituição já há já está albergado lá que o poder dos estados de tributar está limitado ao que se define em lei complementar ou aos princípios constitucionais que estão a nível federal, tá? Então, o que aconteceu? Os estados estão extremamente pressionados agora, porque dentro do âmbito do que nós temos aí a nível de direito, os estados estão obrigados a atender essa legislação da Lei Complementar 194, beleza? Só que, como nós temos outras normas no Brasil que vão de encontro a princípios arrecadatórios, os estados, então, agora estão procurando o STF, principalmente, para combater a lei complementar e os seus efeitos, que alguns estados dizem que é catastróficos, né? A queda de arrecadação que pode acontecer. E aí, neste sentido, agora o STF, como viu o tamanho risco de judicialização disso daí, e o tamanho problema que isso pode trazer para a sociedade, tá? O que o ministro Gilmar Mendes, que é relator dessa ação, o que ele fez? Convidou todos os governadores, convidou todos os secretários de Fazenda para uma reunião, pedindo que os estados e a União entrem em acordo, que façam um acordo. Por que isso, pessoal? Porque o governo federal até propôs desenvolver um projeto, na própria lei complementar já está previsto uma medida compensatória para a queda de arrecadação que haverá nos estados, ok? Tudo isso, né, gente, com finalidade de reduzir o preço do combustível para o consumidor final. Porém, os estados estão falando que essa queda de arrecadação, de compensação no preço ao consumidor final, na forma que o governo propõe, ela não vai compensar efetivamente o caixa do governo. Então, os estados alguns estados, principalmente Norte e Nordeste, já estão com ações declaratórias de inconstitucionalidade dessa medida, da lei complementar, já estão com ADI em andamento, mas o STF não quer julgar. Ele quer que as partes entrem num acordo para que todos aí haja vista, né, que estamos falando de uma medida com efeito. O próprio STF tem se preocupado com essa medida, haja vista que o efeito para a sociedade ele é muito grande, né? Então, está se vendo aí uma possibilidade de se entrar em acordo para não judicializar a matéria, caso contrário, estaremos falando de passivos aí dentro das corporações bilionários, né? E não há a intenção de criar aí uma bucha como foi o antigo Fundo Rural, né? De possível passivo relevante às corporações no futuro, haja vista a tamanha insegurança jurídica que está se construindo em cima desse tema. Beleza, pessoal? Então, gostaria de fechar aqui que, em relação ao ICMS, os estados têm a obrigação de acatar a Lei Complementar 194 de 2022, porém estão negociando, estão brigando, tem que estar atento com essa matéria,
porque a cada mergulho aqui, todo dia vai ser um flash, tá? Então, a gente está atualizando nossas matérias, nossas publicações, vocês têm que ficar atento, e para essas novidades pontuais, nós vamos estar atendendo aí cada corporação, ou até fazendo novos eventos desse aqui, para chamar vocês aí para novos debates, tá? No caso de levar essas novidades aí que venham, porventura, venham a acontecer, tá? Eu acredito que a Lei Complementar 194 não volta atrás, tá? É uma questão de acordo apenas de medidas de compensação entre os estados e a União, e que tomara Deus que eles se acertem entre eles lá, tá? Para que nós, contribuintes, não fiquemos aqui no risco de possíveis passivos a descoberto aí, né, no nosso futuro. Beleza, gente? De qualquer forma, é uma matéria que precisa acompanhamento permanente. Não temos algo nesse momento. O que nós temos nesse momento é a vigência da Lei Complementar 194. Mas, a qualquer momento, esse cenário aí também pode ter novidade e é importante que vocês fiquem atentos. Pessoal, passando dessa, vamos passar para a próxima caixinha, né? Nós falamos aqui dos combustíveis em relação ao cenário que nós temos do ICMS, tá ok? Se ficar alguma dúvida disso que eu falei, vocês podem ir colocando no chat aí, que no final nós vamos fazer um debate, vamos puxar todas as dúvidas, caso tenha, caso também prefira, como às vezes muitas questões são particulares a algumas instituições, vocês também têm a liberdade de, após o evento, chamar os nossos professores, nossos amigos aqui, os parceiros de vocês, para nós debatermos aí a situação própria de cada um. Beleza? Agora nós vamos falar dos reflexos. Uma vez falado do ICMS, nós temos que falar também que a Lei Complementar 194, essa mesma lei que nós estamos tratando aqui com vocês, ela também trouxe novidades no cenário de tributos federais. Aqui falando exclusivamente, especificamente, das contribuições para o PIS e para a COFINS. Esse assunto, pessoal, parece que não acaba, não se supera. Toda hora tem um problema novo, tem uma novidade, tem uma norma nova, tá? E aí, para falar sobre isso, eu vou convidar aqui o nosso consultor Gabriel, conhecido de vocês também, tá? Que vai fazer uma introdução e falar para a gente, afinal, o que aconteceu no PIS e COFINS com a Lei Complementar 194. Gabriel, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Wellington, primeiro a gente vai separar esse assunto de PIS e COFINS em, diria assim, como se fossem dois módulos, né? Primeiramente, a gente vai falar só de diesel, tá? Depois, nós vamos retomar o comentário apenas sobre etanol, sobre álcool, tá? Então, fazendo um breve o histórico aqui em relação ao diesel, o ano passado mesmo, o governo federal, né, com a intenção de diminuir o preço, ou seja, fazer com que o diesel chegue até a bomba com custo menor, foi editado medidas provisórias, né, para reduzir o PIS e a COFINS sobre o óleo diesel. Porém, lá no ano passado, né, isso valeu apenas para alguns meses. O certo é que acabou a vigência dessa medida provisória, né, não foi transformado em lei, e acabou ali e ficou por isso mesmo. Tanto é que, na virada de 2021 para 2022, o diesel passou sendo tributado de forma monofásica, lá conforme era anteriormente, e agora, em março de 2022, foi editado, então, a Lei Complementar 192, na qual trouxe, no seu artigo 9º, a redução a zero, novamente, do PIS e da COFINS, com data limitada até 31/12 de 2022, ou seja, praticamente o ano todo aí, né? E a vigência passou a partir da publicação da lei, ou seja, a partir do dia 11 de março de 2022, né? Até 31/12 de 2022, a alíquota do PIS e da COFINS sobre o diesel ficaria reduzido a zero. No corpo do artigo 9º, né, da Lei Complementar, então, 192, que trouxe essa redução a zero, o texto ali
garantiu, né, as pessoas jurídicas da cadeia, inclusive ao adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados, tá? Com esse texto aqui, muitos contribuintes recorreram à consultoria, perguntando da possibilidade do aproveitamento de crédito, né? Ou seja, de continuar aproveitando o crédito sobre a aquisição desse diesel, mesmo ele estando a alíquota zero. E naquele momento, em estudo aqui na Garcia e Moreno, nós já partimos para o princípio de que o texto falou sobre créditos vinculados ao produto em si, e não créditos sobre o produto com alíquota zero. Então, a partir da publicação dessa lei, nós já defendemos que o crédito ali garantido pelo legislador seria os créditos envolto da operação de aquisição, e não o crédito sobre o produto, né, adquirido com a alíquota zero, que seria sobre o diesel. Mas a questão não ficou por aí. E o Paulo vai trazer outras novidades que foram surgindo aí no decorrer do ano sobre esse tema. Boa tarde, pessoal, tudo bem? No mês de maio, o governo federal publicou no Diário Oficial da União a medida provisória 1118, ajustando o artigo 9º da Lei Complementar 192, trazendo esse novo entendimento do que seriam esses créditos, né, esses créditos vinculados. Como a Lei Complementar foi publicada lá em março, então gerou ali um vácuo de praticamente 2 meses, aonde diversos contribuintes ficaram indecisos de quais créditos tomarem, né? Nesse intuito, o governo publicou a medida complementar, onde ele trouxe a adição do parágrafo 2º do artigo 9º, trazendo os créditos vinculados aos produtos, aqueles listados, inclusive, no artigo 17 da Lei número 11.033 de 2004, ou seja, aqueles créditos que, na visão do governo, já eram concedidos a eles, e não em si do seu produto final, que era o diesel. Com essa nova medida, passado algum tempo, alguns contribuintes ainda em dúvida e também não agradados por essa decisão, através da Confederação Nacional de Transporte, entrou com uma medida cautelar junto ao STF, na qual pediu a inconstitucionalidade na matéria, dizendo ali que essa medida, ela acabava majorando de forma indireta a tributação do PIS e do COFINS, retirando o direito a crédito do consumidor final. Com isso, no final agora do mês de junho, o STF, através do relatório do seu ministro, Dias Toffoli, ele acabou concedendo a liminar parcial à Confederação Nacional do Transporte, mantendo o direito a crédito, então, do consumidor final, concedendo ali o princípio da nonagesimal, né? Ou seja, os 90 dias da data de publicação da medida complementar. Então, dessa forma, ele concedeu crédito ao contribuinte, para ele tomar crédito sobre esses produtos novamente, só que não parou por aí, né, Gabriel? Recentemente, o governo publicou uma nova medida que causou todo esse alvoroço novamente. É isso mesmo, Paulo. Recentemente, então, foi editado a Lei Complementar 194, que foi até discussão ali com a Cida, já comentou sobre ela, né? E nessa Lei Complementar 194, ele veio corrigindo mais uma vez o texto lá da medida da Lei Complementar 192 para esclarecer um pouco mais sobre essa questão do crédito, tá? E ali na 194, ele deixou muito claro que o legislador, desde o início, ele queria conceder o crédito ali justamente para aqueles
que era vinculado à operação, e não para o crédito do próprio produto na qual estava sendo tributado pela alíquota zero, tá? Então, ali ele deixou muito claro. Porém, para que, vamos dizer assim, o consumidor final não ficasse no prejuízo, o que aconteceu? Eles concederam o direito daquelas pessoas jurídicas que adquirirem o diesel tributado com alíquota zero como insumo, né? Para aplicar ali na sua produção de bens destinado à venda ou na sua prestação de serviço, tomar crédito presumido sobre o valor da aquisição do diesel, ou seja, para aqueles que adquirirem esse diesel com alíquota zero como insumo, né? Então, teria o crédito presumido aí, considerando as alíquotas básicas da não cumulatividade, 1,65% para a PIS e 7,6% para a COFINS. No final das contas, então, para aqueles que adquirem o produto como insumo, né, ficaria com um crédito da mesma forma antes, né, quando o diesel era tributado lá pela refinaria, certo? Então, pessoal, o que acontece? Vocês vejam bem, né? No PIS e COFINS, nós tivemos, primeiro, uma viagem da legislação, tá? Então, veio a legislação, a Lei Complementar 192, falou que podia tomar créditos, né, somente em relação, o diesel estava sendo reduzido a alíquota zero, e os créditos só podiam ser tomados em cima dos gastos vinculados ao produto diesel. Gente, gasto vinculado no conceito contábil, no conceito de custeio, no conceito nosso, não é o próprio produto, é aquilo que se realiza em virtude do produto. Por exemplo, o óleo diesel está sendo feita uma logística. Então, o produto está alíquota zero, mas eu estou pagando um frete para carregar esse produto, para trazer esse produto para mim, o frete, o que a legislação, o que o legislador disse? Olha, esse frete dá direito a crédito, porque o frete é tributado, o óleo não é, mas o frete é. Então, os gastos vinculados à operação do óleo diesel, ele tem, desde a Lei Complementar 192, a garantia, tá, de que o contribuinte consumidor final possa buscar esses valores. Só que virou um problema tão grande isso, que a própria Confederação Nacional de Transporte, CNT, como o Paulo bem colocou, entrou no STF questionando no seguinte: olha, para lá, está errado alguma coisa, porque o governo viu que muita gente entendeu errado o corpo daquele artigo, e o pessoal começou a entender que o crédito vinculado atingia também o óleo diesel. E o governo foi lá, criou a medida provisória 1118, e nessa medida provisória ele ajustou o artigo, mas arrancou esse pedaço, arrancando esse pedaço. Então sumiu o crédito. E aí a CNT foi lá no STF e falou, ó, seguinte, o governo foi lá, soltou uma medida provisória que burlou agora os meus direitos. Só que a medida provisória que retira direitos, ela tem que cumprir prazo nonagesimal. E aí o STF, o relator foi o ministro Toffoli, ele foi lá e concordou com isso daí, deu essa tutela para a CNT, e hoje está vigente isso, ou pelo menos ficou vigente isso durante esse período aí, né, da 192, em que essa alteração feita na 192 pela MPC 1118, o STF falou que é inconstitucional, então não há o que se discutir, o contribuinte fica com o direito ao crédito vinculado nas operações com o diesel. Tá? Por que isso é muito importante no agronegócio? Veja bem, pessoal, diesel é um dos principais insumos que nós temos na nossa estrutura de produção. Toda a nossa logística de entrada, de produção e de comercialização tem a ver com diesel. Se vocês pegarem os volumes de gastos com aquisição de diesel no Brasil hoje dos nossos clientes, esses valores são estratosféricos, são muito relevantes. E, consequentemente, toda essa logística envolvida, todos os gastos envolvidos com esse produto, que são chamados créditos vinculados, também
tem essa relevância e, consequentemente, é esse direito de desoneração. Afinal, somos não cumulativos, temos direito a desonerar aquilo que foi tributado em etapa anterior. Né? E aí, bem falou o Gabriel, que daí veio esse julgamento, estabeleceu essas regras, gerou essa discussão, de tal forma que agora a Lei Complementar 194 finalmente veio em definitivo e passou a régua nisso, colocou uma pá de terra em cima desse caixão aí, resolveu esse assunto dizendo o seguinte, olha, Gabriel, explica para nós novamente aquele ponto específico da Lei 194, aonde fala, tá, como ficou essa nova norma no quesito do assunto que nós estamos tratando em relação à manutenção de créditos. Certo, pessoal, conforme eu já estava falando, né, agora com a Lei Complementar 194, né, o legislador ele deixou claro que o direito ao crédito é não sobre o produto tributado com alíquota zero, mas todos aqueles produtos envoltos à operação, né, permitido pela legislação lá no artigo 3º da Lei 10.833, que são os créditos básicos lá do regime não cumulativo, tá? E, conforme já tinha falado, né, agora ele permitiu que o consumidor final tomasse os créditos presumidos, né, as alíquotas de 1,65 e 7,6 sobre o diesel comprado como insumo para aplicação na produção de bens destinado à venda ou sobre a prestação de serviço. E naquele momento que eu acabei esquecendo, né, um detalhe, essas coisas ao vivo acontecem, era para informar a vocês, né, que o crédito presumido, eles podem ser objetos de compensação de débito de PIS, né, crédito de PIS com débito de PIS, crédito de COFINS com o débito de COFINS, e quando vinculado ao mercado interno não tributado e de exportação, inclusive pode ser objeto de ressarcimento ou compensação com demais tributos aí administrado pela Receita Federal do Brasil, hoje, inclusive, previdenciário, né? A exceção, então, está em relação ao imposto de renda apurado sobre estimativa mensal, né? É a única exceção. Então, de compensação com esses créditos. Ou seja, é um crédito quentíssimo, né? O crédito presumido aí, derivado do produto, da aquisição do diesel. Legal, Gabriel, legal. Então, Paulo, algum comentário? Alguma coisa que seja importante relacionar para o pessoal aqui? Wellington, eu acredito que foi debatido, né? O Gabriel explicou tudo bem certinho, você entrou em bastante detalhes também. Acredito que sobre o diesel é isso mesmo. Tá. Então, pessoal, se a gente resumir essa conta aí, nós temos um cenário pós-Lei Complementar 194, que está vigente desde o último dia 23/6, que é isso que a gente falou, que é a alíquota zero para o diesel, com manutenção exclusiva dos créditos vinculados a essas operações com diesel, concorda, Gabriel? Né? E nós temos um período anterior a isso, que é o período dessa discussão judicial, tá? Com vigência da Lei Complementar 192, tá? Que manteria o mesmo princípio. Porém, o que vale de alerta aqui é que o julgamento do STF, que trata desse período anterior à Lei Complementar 194, esse julgamento do STF ele é um pouco perigoso. E nós indicamos que vocês troquem uma ideia. Quem pensar na possibilidade de reconhecer créditos do próprio diesel nesse período pós-Lei Complementar 192, tem que estar muito bem alicerçado com o parecer do seu jurídico. Por que que nós falamos isso? Porque, olha, a Lei Complementar 192, quando ela veio lá, ela disse que o diesel era alíquota zero.
dentro dos princípios não cumulativos e daquilo que rege, vocês, pessoas que estão aqui conosco, nossos amigos, são pessoas que conhecem de PIS e COFINS. Como que você toma crédito de PIS e COFINS de um produto que está na alíquota zero? Vocês mesmos já sabem que quando chegar lá na EFD Contribuições, ela já vai acusar alguns problemas para vocês. Vai falar, olha, meu caro, confere isso daqui, você está tomando crédito de um produto que está na alíquota zero. Né? Você vai ter que fundamentar esse alíquota zero para você justificar isso. E você vai estar numa corrente contrária à que a Receita Federal vai estar aplicando. Então, é muito importante que o seu jurídico valide esse julgamento do STF, verifique se aquilo que está lá aplica-se ao seu caso, porque nós temos que tomar esse cuidado, né, pessoal? Nem sempre aquilo que é uma matéria que foi julgado para um terceiro, pode ser que o fato não seja o mesmo fato meu. E aí, para direito, isso pode mudar muita coisa, tá bom? Então, fica aqui a dica, é um trabalho que tem que ser feito. Solicite apoio aqui da consultoria, solicite apoio aí do seu jurídico para que você realmente tenha um trabalho consistente, tá? Eu vou chamar a nossa equipe agora para falar sobre a questão do... Então, nós falamos sobre a caixinha do diesel, né, Gabriel? Foi isso? E agora, Paulo, nós vamos falar da caixinha do etanol. Beleza? Paulo, Gabriel, a palavra é de vocês. Vai lá, vamos falar de etanol. Certo, então vamos lá então. O etanol, através da Lei Complementar 194, nós também tivemos diversas novidades, eu diria diversas aí, porque não foi apenas em relação ao débito, né? Tivemos também novidade em relação aos créditos, né? Então, ali no artigo 13 da Lei Complementar 194, aí, de 23 de junho de 2022, né? Ela trouxe, então, a redução das alíquotas do PIS e da COFINS a zero, tá? Para álcool, inclusive para fins carburantes, né? Então, antes o álcool era tributado aí de forma monofásica, ou seja, a indústria de forma monofásica, porém em bitributação, ou seja, a indústria tributaria esse produto vendendo para a distribuidora e a distribuidora também aplicaria mais uma tributação sobre o etanol, e aí as etapas subsequentes seriam todas beneficiadas, então, com o alíquota zero, né, derivado do regime monofásico. Agora, tá, com a Lei Complementar 194, então, a indústria aplica-se alíquota zero nas vendas de etanol, a distribuidora já compra com alíquota zero e na sua venda também aplica alíquota zero, e assim por diante até o consumidor final, ou seja, não carrega nenhum valor ali agregado de PIS e COFINS nas vendas de etanol, certo? E o outro novidade aí que eu disse que para aqueles que compram o etanol aí para como insumo para aplicação no seu produto direto destinado à venda ou na prestação de serviço, ele pode tomar crédito presumido também nos mesmos moldes lá que já foi citado do diesel, ou seja, sobre o valor da aquisição, aplica-se 1,65 para PIS e 7,6 para a COFINS, tá? De crédito presumido sobre a aquisição aí do álcool com alíquota zero. E também esse crédito presumido é um crédito aí, um crédito quente, um crédito bom, né? Que quando derivado de mercado interno tributado, ele desconta PIS com PIS e COFINS com COFINS. Quando o derivado de mercado interno não tributado e de exportação, então ele pode ser objeto de pedido de ressarcimento e compensação com tributos aí administrado pela Receita Federal. Esse é o cenário aí da novidade em relação ao etanol, trazido pela Lei Complementar 194 aí de 23 de junho de 2022.
Ou seja, Gabriel, então para os produtores de etanol, ficou bacana porque pode ser vendido o etanol alíquota zero, não vai onerar até 31/12 a sua comercialização. Pelo outro lado, o consumidor que adquirir como insumo poderá tomar crédito presumido às alíquotas básicas, né, do regime não cumulativo, e poderá compensar PIS, COFINS com COFINS e até mesmo com outros tributos, né, administrados pela RFB. Ou seja, a comercialização do etanol no mercado interno ou a importação ficou viável, desonerou a cadeia por um todo, né? É isso aí, um ponto bem importante que o Paulo colocou, é que a alíquota zero aí, no caso do etanol, e também no caso do diesel, aplica-se inclusive sobre as importação desses produtos, tá? Então, a empresa aí que importar etanol ou também importar o óleo diesel, a entrada desse mercado aqui no território, dessa mercadoria no território nacional, também é incentivado com a redução das alíquotas a 0%. Importante, né, Gabriel e Paulo, que a legislação que ajustou a tributação de PIS e COFINS alíquota zero aí aos importadores, produtores de etanol, em momento algum trouxe qualquer ponto que registrasse restrição à manutenção de créditos, né? Isso significa dizer que não há, até o momento, não há vínculo entre essa redução a zero com todos os créditos aí que são direitos constituídos dos produtores, definidos lá nos artigos 3º das leis 10.637, 10.833, tão conhecida de vocês aí. Ou seja, hoje, maior parte das nossas corporações já são credoras de PIS e COFINS, né, porque já havia um certo benefício aí, principalmente em relação à redução da carga em virtude do método do regime de vazão. Agora, com a alíquota zero, aí fechou a caixinha, de forma que realmente tudo aquilo que nós reconhecermos a título de crédito será uma moeda, se transformará em uma moeda corrente, né? Então, estou correto, Gabriel? Certo, é isso mesmo, Wellington. A indústria, para as usinas lá, não trouxe nenhuma imposição na questão de estorno dos créditos lá do artigo 3º, pelo fato do produto, né, produzidos por eles ali, no caso do etanol, ser comercializado com a redução a zero. Eles vão poder manter os créditos normalmente. Um debate muito importante que eu queria trazer aqui, pessoal, envolve as cooperativas que produzem o etanol. Por quê? Há um tempo atrás, nós fizemos um webinário justamente com as cooperativas de produção de etanol, quando nós falamos, por exemplo, que uma das preocupações que nós cooperativistas temos é a perca de benefícios que nos distinguem das demais pessoas jurídicas no mercado. Ou seja, tem muita coisa que é bom para nós, mas às vezes é melhor para o meu concorrente do que para mim. E essa da redução a zero das alíquotas do etanol é exatamente uma situação dessa. Por quê? Porque as cooperativas que atuavam com os atos cooperativos, na proporção destes, já tinham a redução da carga tributária a zero. Tá? Já se lutava para essa redução ou a zero ou muito próximo de zero. Com a equiparação que o mercado todo pode trazer o etanol para a alíquota zero, significa que as cooperativas perderam um fator concorrencial. Tá? Significa que aquilo que poderia ser considerado um diferencial para nós em relação a quem está lá comercializando etanol do outro lado da rua, já não existe mais, e aí, neste ponto de vista aí, o ato cooperativo vai, obviamente, continuar sendo importante para a corporação como um todo, em virtude de imposto de renda, contribuição social e outros tributos, tal, mas em relação à comercialização desse produto, perde-se aí a finalidade, ok? Uma lembrança aqui, só uma ressalva mesmo final, Gabriel e Paulo, essas normas que reduziram a tributação, só para revisitar, essas normas, a Lei Complementar 194, quando foi lá e reduziu a zero a tributação dos combustíveis, atingindo aí inclusive o etanol, que é nosso objeto nessa caixinha que estamos falando, tem um prazo de vigência, correto?
É isso mesmo. Tanto o óleo diesel, né, quanto ao etanol, o prazo de vigência aí é até 31/12 de 2022. Aí excedeu esse prazo aí, acabou essa redução a zero, a não ser que venha a ser prorrogado esse benefício, esse incentivo a esses produtos. Essa prorrogação, nesse momento, a gente não pode contar com ela, né, pessoal? Principalmente porque é um ano eleitoral, um ano político, nós não sabemos o que vai acontecer nesse cenário, então, a partir de agora, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Nós tivemos, só um minutinho. Ô, Wellington, eu gostaria de fazer um adendo aqui aos nossos amigos que fazem apuração das contribuições através da FD Contribuições. Anteriormente à publicação dessas medidas reduzindo a zero a alíquota do PIS e da COFINS sobre o diesel ou o etanol, o crédito que eles teriam por utilizar como insumo era tomado crédito com base no CST de 50 a 60, no grupo 50. Hoje, com a disponibilidade do crédito presumido, o contribuinte ele deve escriturar com os créditos presumidos com o CST que está ali no grupo 60, caracterizando se é decorrente de uma receita no mercado interno, se é decorrente de uma receita no mercado interno não tributado ou de exportação. Perfeito, Paulo, muito boa consideração. Inclusive, nós tínhamos uma pergunta aqui da Kerli. Muito obrigado, Kerli, pela participação, por ter puxado esse assunto. Gente, é esse debate com vocês aqui que enriquece efetivamente aqui a nossa demanda, tá? Veja bem, a Kerli fez uma pergunta lá no chat. Então, a partir de 23/6, nós vamos apropriar crédito de PIS e COFINS sobre o óleo diesel com CST 60, que ela quis dizer aqui do grupo 60, né, conforme a natureza de receita que a pessoa jurídica estiver realizando, e o frete com CST 56, sim, essa é a ideia, porque o frete, o crédito que eu vou tomar, vamos ver aqui se o Gabriel e o Paulo concordam comigo, o frete, a legislação disse que eu continuo tendo direito aos créditos vinculados, então os fretes é um crédito integral. Se é integral, eu aplico o 9,25 entre PIS e COFINS para apropriação, consequentemente, eu vou classificar lá no grupo 50, ou seja, de 50 a 56 vai ser entre essas classificações, conforme o que define a legislação para apropriação lá do CST. Beleza? Já na aquisição do combustível com alíquota zero, né, do óleo diesel, tá? Aí veio aquilo que já foi pregado aqui pelo Gabriel e pelo Paulo, então nós temos um direito a um crédito presumido e, consequentemente, ele muda a categoria para o grupo 60, tornando-se de 60 a 66, conforme também a classificação aí de enquadramento do CST, conforme a destinação do produto. Então, pessoal, é muito importante que todos revisitem os processos de aquisição de combustível, tá? Veja aí as aquisições realizadas a partir do dia 23, a partir da publicação dessa norma, essas novas entradas, elas precisam já obedecer este crivo. Tá bom? Então, significa que o mês 6, por exemplo, é cheio de coisa, né? Até o dia 23 nós temos um cenário, concorda, Paulo? Nós temos um cenário de escrituração que obedece a um determinado modelo, e do dia 24 para frente nós temos um cenário novo que obedece aí à Lei Complementar 194. Beleza? Nós temos uma outra fala, e vou aproveitar aqui. Ela fez um comentário seguinte, olha, os postos de combustível, e aqui nós temos muitos clientes, inclusive cooperativas, que possuem postos de combustíveis, pontos de vendas, tá? Que fazem a revenda, né? Ou seja, recebe da distribuidora o combustível ou da sua unidade produtora, coloca no posto e do posto para frente faz a venda. O CST que esse pessoal utiliza hoje nessa venda varejo lá no posto é o CST 04. O Gabriel pode confirmar conosco aqui, o Gabriel e o Paulo, eu entendo que é o CST correto, porque é quem vende o produto alíquota zero derivado de um regime monofásico, tá? É uma revenda de produto no regime monofásico, aí se aplica a alíquota zero. Eu entendo, pessoalmente, é uma questão particular minha que não está debatido aqui ainda, vou levar, já aproveito a presença aqui do Paulo e do Gabriel,
Tá? Eu entendo que essa legislação, em momento algum, alterou regras da monofasia. Ela somente alterou a alíquota. Então, eu entendo, tá, particularmente, que o CST a ser utilizado continua sendo o mesmo por esses revendedores. Porque é um produto derivado de monofasia que continua sendo revendido a alíquota zero. Então, eu entendo que continuaria sendo o CST 04. Tá? E a Carol perguntou aqui se, a partir desse momento, passaria, então, a utilizar o CST 06. No fim das contas, não vai fazer a mínima diferença, porque o aspecto tributário aqui não vai mudar a consequência dos fatos. Né? O processo de apuração aqui vai exatamente continuar igual. Porém, justifica-se, penso dessa forma. Gabriel, Paulo, vocês pensam diferente ou vão nessa linha? Qual é a posição de vocês? Ô Wellington, é o seguinte, realmente é algo que, pela minha posição que eu vou tomar aqui, talvez fica claro que a gente não debateu isso antes do evento, né? Eu tenho uma certa preocupação, Wellington, em manter os CSTs sem alteração, pelo fato de que lá na ponta, ou seja, na indústria, né? Ali, para aqueles que são optantes, no caso do etanol, né? Para aqueles que são optantes pelo regime especial lá de evasão, antes eles aplicariam o CST 03, certo? E aí tinha campos específicos para a tributação do PIS e da COFINS lá dentro da FD Contribuições, né? Considerando esse CST 06, né? 03, porque a base de cálculo deles até então era unidade de medida, né? Ou seja, era metros cúbicos, né? E sobre esses metros cúbicos tinha uma alíquota definida em reais. Porém, agora com a Lei Complementar 194, né, trazendo as alíquotas do PIS e da COFINS reduzidas a zero ali, se a gente deixar a alíquota zerada, nós temos um problema dentro da FD Contribuições, que a gente vai ter uma notificação ali dizendo que quando inserido o CST 03, né, a gente não consegue manter a alíquota zerada, teria que ter um valor, né, teria que ter um valor de alíquota e também um valor de débito. Isso foi objeto já de teste aqui. Então, Wellington, sobre essa preocupação, eu diria que poderia sim levar como CST 06 lá no fabricante. Não sei se você me compreende, Wellington, ou às vezes deveria haver uma atualização da tabela dentro da FD Contribuições também, para a gente, que antes, né, não previa essa situação e agora prevendo essa novidade aí da Lei Complementar 194. Então, Gabriel, eu estou apostando, tá, que a Receita venha trazer uma atualização de tabela, das tabelas aí do ambiente SPED, que vai atingir, inclusive, esses enquadramentos lá na EFD Contribuições para que se ajuste, tá? Porque a legislação, como ela não mudou regra de monofasia, então, eu acredito que o fisco vai fazer alguma adequação em relação a isso daí. Paulo, você poderia contribuir? Wellington, no mesmo intuito do Gabriel, com o teste que nós fizemos atualmente, ele gera ali o alerta ao contribuinte, né, nos termos que o Gabriel postou. Porém, concordo contigo também que a Receita possa vir aí no futuro próximo, a fazer algum ajuste. Nesses termos, eu acredito, então, que nós aqui da Garcia e Moreno vamos estar atentos a essas atualizações e convido aí o pessoal a acompanhar nossas publicações, nossos debates, que pintando uma atualização sobre isso, nós iremos estar disponibilizando. E aproveitando também o ensejo, a Carol ali, ela falou que é um assunto um pouco fora, contudo, a questão não vale só para os postos, né? Também vale para os TRRs, que muitas cooperativas têm TRRs, que vai utilizar essas questões do CST também. Beleza, pessoal. Vamos fazer o seguinte, como o Paulo disse, eu
acredito, a matéria é muito recente, estamos falando da lei complementar, a questão aí de, sim, 4 dias úteis atrás, né? A Receita certamente vai vir se manifestar como operacionalizar isso, e nós vamos estar atualizando esse conteúdo para vocês aí no nosso portal, tudo bem? Nós tivemos uma outra pergunta. Digamos que uma transportadora vai querer colocar a data de entrada da nota fiscal eletrônica de aquisição de diesel na data do dia 24/6, para escrituração e aproveitar o crédito. Será que cola? Não cola. O fisco tem uma série de outras verificações hoje, tá? Que ele consegue saber que data que o contribuinte deve dar entrada no documento fiscal. Beleza? Hoje você tem a própria comprovação de manifesto destinatário, recebimento de produto, uma série de outros cruzamentos que o fisco consegue identificar lá pela própria entidade transportadora e por outros N caminhos, tá? Que o produto já estava disponível no ponto do cliente já com entrada anterior a essa data. Então, não é um risco que vale a pena assumir. Tá joia? Até porque, eu entendi, né? Ela está falando aqui por causa do crédito presumido. E daí, no caso, ela teria direito a crédito presumido se escriturado a partir do dia 24, né? Tem total lógica, né? Seria super interessante, mas aí é um risco realmente assumido, tá, Fernanda? Então, o empresário é muito bom que ele saiba que, se fizer isso intencionalmente, né, haja vista, recebeu no dia 22, mas vamos lançar no dia 24. O fisco tem outras ferramentas hoje que identifica que o produto, por exemplo, já foi entregue, disponibilizado e que a escrituração foi feita com inconformidade. Beleza, gente? Pessoal, nós não tivemos aqui mais perguntas, mas estamos à vossa disposição. Se tiver mais algum ponto que vocês considerem importante esclarecer, de qualquer forma, a nossa equipe está à inteira disposição, chame a gente para participar dos seus processos, tá? É muito interessante ter vocês aqui conosco, e a gente vai ter, com certeza, também muita atualização a respeito desse assunto ainda, e vai valer a pena você estar acompanhando nossas publicações, justamente aí no nosso site, nossos informativos, porque vai continuar acontecendo essas atualizações. Vamos ver lá. Observação. Um adendo sobre o CST nas vendas e impostos de combustíveis. Dentro da EFD, no registro M400, se alterar o CST 436, a lista de códigos de natureza será diferente e para a venda de gasolina não tem um específico. Vamos ter que, é aquilo que a gente falou. A princípio, a gente acredita que a Receita vai fazer uma atualização de códigos aí, né? Vai fazer uma atualização de codificação das tabelas do SPED, para todas as partes envolvidas, e a gente já vou passar aqui uma tarefinha aqui para o Gabriel e para o Paulo, para que seja produzido um artigo sobre esse assunto, para passar para vocês esse roteiro aí, de que caminho que deve ser percorrido, tá, para a escrituração, vamos dizer assim, e reconhecimento dessa operação aí, dentro da EFD Contribuições. Beleza? Gabriel, fica à vontade. Beleza, Wellington. Até já tinha comentado aqui com o Paulo, parceiro de trabalho aqui, em relação à questão do CST, que seria objeto do nosso estudo aí, e uma definição através de matéria aí publicado no site da Garcia Moreno, tá? Já aproveitando também aqui, embora não é vamos dizer assim, tão relevante igual aos produtos que nós trouxemos aqui do óleo diesel e o etanol, mas também a Lei Complementar 194, pessoal, trouxe o incentivo a zero para a gasolina, né? Então, a partir da publicação da medida provisória, da Lei Complementar 194, então, a gasolina também está com as contribuições para o PIS e para o COFINS reduzida a zero, né? Estudos mostraram aí que isso é para que o preço final, né, o preço lá na bomba, né, chegue a reduzir a 68 centavos, tá? A gente entende que isso seria possível sim, porque se toda a cadeia repassasse esse valor na íntegra, o preço lá na bomba final seria redução a 68 centavos mesmo, mas a gente sabe que não é bem isso que acontece, tá? Também
em relação aos combustíveis, a querosene também de aviação está reduzida a zero, tá? O gás liquefeito de petróleo também está reduzido a zero, até por prazo determinado, igual aí o etanol e ao óleo diesel, até 31/12/2022. Nessa mesma vertente, Gabriel, inclusive cabe manifestar que o governo soltou notificação que pretende estar disponibilizando por meio de seus canais o preço que ele considera ser o preço reduzido da venda desses produtos. Ou seja, ele quer desonerar a cadeia e ele quer que esse preço chegue lá no consumidor final, e para isso ele vai denunciar aqueles que não estão repassando o preço. Aproveitando também o ensejo, a gasolina, como o Gabriel falou, é reduzida a zero, só que, diferentemente do etanol e do diesel, ela não gera direito a crédito, tá, pessoal? Então, fica desonerado o PIS e COFINS das alíquotas zero, contudo, não gera direito a crédito de PIS e COFINS. Maravilha, pessoal. Acho que o objetivo nosso aqui é nós debatermos o tema, tá? Trazer isso para essa mesa redonda aqui, para destacar as preocupações e aquilo que está pacificado com vocês, até para vocês estarem alertas a levar isso para a vossa rotina operacional. Cada um tem aí o seu desafio de como que vai tratar essa matéria dentro do seu contexto, mas para isso também vocês têm nós aqui, toda a nossa equipe à disposição. Conte conosco. Muito obrigado pela participação de vocês. Deixa eu aproveitar. A caneca 20 anos da Garcia e Moreno. Vamos lá. Série especial aqui, eu sou parte dessa história, todos vocês fazem parte disso daqui com muito orgulho. Agradeço a Deus cada dia por ter cada um de vocês na nossa vida, tá? Então vou colocar aqui a regrinha mesma, vai lá. Valendo, pessoal, coloca o seu número da sorte aí de 1 a 50. De número de 1 a 50. Lembrando que números repetidos será aceito apenas o primeiro número. Beleza? Kerli, você quis matar eu aqui, hein? 3,3 é bom. Eu sei, Kerli, foi sem querer, com certeza. Né? Então, beleza, pessoal? Contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1. Olha lá, vou colocar aqui, sorteando, vamos ver qual é o número. 18! Não, mas 18 já foi. 18 foi o número anterior. Não, vamos de novo, né? Vamos de novo, olha lá. Número 14. Algum número 14? Se alguém tem número 14, grita aí. Ana. Oi, Ana. Muito obrigado pela participação, Ana. Passa para nós aí depois os seus dados certinho para a gente registrar no nosso sistema aqui, tá? Número 14, primeiro número 14 apontado foi para a Ana. Ok, pessoal? Gente, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui, uma alegria imensa. E nós vamos nos falando aí no dia a dia, com vocês acompanhando principalmente as nossas publicações. Não esqueça, vai lá, também curta, se inscreva no nosso canal Tributo do Agro, que também você acompanha aqui os nossos informativos. Muito obrigado, gente, até a próxima, um forte abraço a todos. Muito obrigado, pessoal, um abraço a todos e lembrando, precisando tirar qualquer dúvida, estamos disponíveis no telefone, no chat, consulta formal, não deixe de seguir nossas publicações, viu?